Olá, você que nos acompanha no canal multimídia do Diário de Pernambuco. Voltamos com mais uma conversa para trazer um conteúdo extra para você, desta vez sobre o livro O Último Romance de Proust, do advogado Cláudio Aguiar, que é membro aqui da Academia Pernambucana de Letras, ele que ocupa a cadeira 40. Muito obrigado por nos presentear com essa conversa hoje, Cláudio. Tá, eu aqui agradeço a oportunidade. Para mim é uma grande alegria falar o Diário de Pernambuco e um jornal que, na verdade, marcou, digamos, a minha participação como colaborador durante muitos anos nesse jornal. E para mim é sempre uma alegria voltar a ele, não é? Para falar, sobretudo, digamos, sobre literatura, que é um dos assuntos que nos interessam assim, né, de imediato, não é? E é bom que você está em casa no Diário de Pernambuco e também em casa aqui no casarão da Academia Pernambucana de Letras, que o senhor é membro, ocupa a cadeira 40, então o senhor vai estar muito à vontade nessa conversa, eu espero que esteja. Bom, em termos então de casa, esta é a casa de Carneiro Vilela, não é? E se não fosse a casa de Carneiro Vilela, podia ser a casa de Frei Caneca, que é um dos patronos também, eu acho que da cadeira número 1, mas de Carneiro Vilela é uma grande satisfação, é realmente uma casa de acolhimento. As academias têm essa função, não é? Sobretudo de lembrar do presente, não é? E também do passado, porque é assim que se consegue ir avançando no futuro. Exatamente. E antes da gente começar a falar sobre quem é Proust e quais são as aventuras que ele vive aqui em Olinda nesse livro, eu queria tirar uma dúvida. O último romance de Proust é o último romance que ele escreveu ou o último romance que ele viveu? Olha, é o seguinte, essa pergunta nos direciona para digamos, para o livro logo. Eu vou explicar para que não haja, digamos assim, o leitor pense que eu estou fazendo ou uma obra biográfica ou crítica sobre Proust. Biográfica em relação mais ao autor do que propriamente à sua obra, e crítica em relação à sua obra. Não é isso que eu falo no livro. Esse título, O Último Romance de Proust, tem assim digamos, um apelo que eu considero duplo, para dizer. Essa coisa hoje que tem muita coisa, sentido de palavra dupla, né? Sim. Você, por exemplo, na palavra romance. A palavra romance aí está, digamos assim, a chave da explicação do livro. Porque romance apela exatamente para duas situações. Primeiro, que é um romance que eu estou cuidando mesmo no tema, em termos de livro, que o Proust escreveu, sobretudo romances, né? O meu livro, claro, é um romance também. Enquanto o gênero literário é um ele romance. escreveu Em Busca do Tempo Perdido, e esse meu romance poderia ser considerado uma espécie de em busca de uns originais, de um romance que Proust possivelmente escreveu e perdeu, não é? Que ele faz referências, né? Depois eu vou falar com maior detalhe sobre isso, se tiver oportunidade. E então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, é que Proust foi uma pessoa, quem conhece a biografia dele sabe disso, que foi uma pessoa muito especial e ele teve amantes masculinos, não é? E então ele está na biografia dele, está consagrado esse entendimento de que ele era uma pessoa assim muito dominadora, e se diz até que ele escravizava os amantes, e são muitos. E então este que eu trato aqui foi o último romance que ele teve com esse personagem que eu abordo no livro. Que era um garçom, se não me engano. Sim, ele foi, mas ele foi também, todos nós fomos no começo alguma coisa, não é? Assim que a gente diz. Você pode dizer, olha, Cláudio, você foi adolescente, você trabalhou consertando máquina de escrever. Então eu fui um operário que desmontava máquina de escrever e tal, depois fiz outras coisas. Mas esse senhor naquela época, esse jovem naquela época, ele realmente trabalhou no Ritz, que era um hotel famoso ali de Paris, mas ele era também ele tinha, digamos assim, pretensões intelectuais.
Ele era um pintor frustrado que nunca se manifestou. Ele escrevia muito bem. E ele foi aquela pessoa que Proust ditou, pelo menos, os 3 últimos volumes, que é A Fugitiva, Tempo Recuperado, e tem outro agora que eu não me lembro, A Fugitiva, Tempo Recuperado e outro título lá. Pois bem, esses 3 romances, porque o Proust já não tinha condições de ditar, de escrever, para escrever, assim, física. Proust ele era muito doente, uma pessoa que sempre, desde garoto, sofria uma doença crônica que não curou, que é a asma crônica, com outras mazelas da vida, e então o Proust, neste período do final já da vida dele, ele foi se defiando, ele morreu com 45 quilos, foi perdendo assim, foi diminuindo, pobre, e não podia escrever, ficava numa cama, então, o Rochat, que é o Henri Rochat, esse meu personagem, foi quem anotava, ele ia editando e anotando, e era uma pessoa, então ele tinha várias qualidades, digamos, além de pintor, escrevia, digamos, os textos de Proust, naturalmente, era uma pessoa que tinha um domínio da escrita, não é? E, sobretudo, depois como tradutor, porque ele vai se destacar aqui no Brasil também como uma pessoa que domina, digamos, a língua portuguesa. Então, era uma pessoa assim, digamos. É verdade, foi garçom no começo, mas depois deixou de ser e virou esse personagem que eu tomei como ponto de partida fundamental, porque, na verdade, ele é o ponto de partida deste romance. Este romance tem outros personagens fundamentais. Então, só para esclarecer, o romance, do último romance de Proust, é como se eu dissesse, olha, aqui são o último romance que Proust escreveu, os originais, que não foram publicados, a gente está procurando, e ao mesmo tempo é o último, pode se quiser também, o último romance no sentido de amor, de vida amorosa com este jovem, chamado Henri Rochat. É quase Rocha, porque é Rocha, o nosso Rocha com um T no final. Sim. Então, esses são outros assuntos. Então, esse livro se passa em Olinda. O Proust chegou a estar alguma vez em Olinda? Não, aí é o seguinte, todo mundo sabe que o romance, a literatura é sobretudo ficção. Sim. Mesmo quando se tem ponto de partida como fatos históricos, reais, não é? No romance, na literatura, quando você cria a ficção, é uma espécie de mescla em que você mescla não só vidas reais com vidas imaginárias, não é? E então, por aí você já vai vendo que a classificação do romance não pode ser tida assim, falou em história, é um romance histórico. Falou em alma, é uma coisa de assombração, não é assim. Como eu falo aí, eu boto um detetive, é policial, não é. Não, eu posso até explicar por que não é policial, embora meu personagem, meu detetive, eu gosto muito do Maia, esse detetive que eu coloquei nesse livro. Então, para resumir, para dizer que não é uma coisa, digamos, eu trato do Proust como autor, e escreveu uns originais, e esses originais vieram para o Brasil, este é o tema. É como se fora, por exemplo, Proust escreveu 7 romances e os titulou como Em Busca do Tempo Perdido. São 7 romances, mas formam uma obra inteira, íntegra, não é? Em Busca do Tempo Perdido. E eu escrevi um romance que poderia até se chamar Em Busca da Mala Perdida, porque estes originais de Proust, na minha história, é a busca de uma mala onde estão esses originais, não só de um possível romance que se perdeu, mas de outras coisas reais, que eu posso até mais falar sobre elas em termos, digamos, como fotos, cartas, coisas assim, não é? Que estavam dentro dessa mala que pertencia a esse personagem que foi, na verdade, o último amor, não é? O último amante, o último romance de Proust, não é? E o senhor mescla, então, elementos da vida real e elementos da ficção, né? Aí você perguntou, Olinda, é o seguinte, o Rochat,
esse personagem de Proust, que veio com estes originais dentro da sua mala para o Recife, para Pernambuco. Então ele vem trabalhar no banco em Buenos Aires, demora pouquíssimo, vai para o Rio de Janeiro, também mais ainda pouco, e ele termina aqui no Recife, no Banco Francês Brasileiro, um banco, o nome é mais ou menos assim. Fica aqui, trabalha no banco e também faz cartas comerciais, porque naquele tempo, ainda hoje existe essa coisa do correspondente comercial, de fazer cartas para comprar coisas, vender coisas. Ele trouxe dentro dessa mala, eu estou falando, para as pessoas não pensarem que estou contando a história do livro, é do ponto de partida. Então ele trouxe dentro dessa mala muitas coisas. E como foi que o senhor ficou sabendo da existência dessa mala real? Pois é, um dia chegou este meu amigo, Tadeu Rocha, que foi compadre de Jorge de Lima, o poeta lagoano, foi por intermédio de Jorge de Lima. Foi o seguinte, o Jorge de Lima formou-se em medicina muito jovem, um grande poeta, um poeta precoce, extraordinário. E até ele estava com 20 e poucos anos ali em Maceió, e um dia, no consultório dele, chegou uma pessoa lá, um paciente, lendo um livro. E ele olhou assim, era exatamente o primeiro volume de Em Busca do Tempo Perdido, do Caminho de Sual. Em francês, estava lendo ali e tal, e o Jorge, como um jovem intelectual muito preocupado com essas coisas, disse, está lendo? Vai, disse, estou lendo aqui. E o paciente dele diz, olha, eu estou lendo um autor novo, foi publicado agora na França, é um livro interessantíssimo, chamado Marcel Proust. Aí contou um bocado de coisa assim. O Jorge Lima ficou curioso, e dentro tinha, inclusive, fotos, documentos originais, porque este paciente dele era do Recife e conheceu o Henri Rochard aqui, era amigo do Henri Rochard. O livro estava autografado por Proust, tinha autógrafo do Proust, e ele passou para Jorge de Lima. É uma coisa curiosa esse negócio de passar autógrafo, esse livro com outros autógrafos. Depois o Jorge de Lima passou para o Seu de Amoroso Lima, que também, naquela década dos anos 20, já tinha descoberto Proust aqui no Brasil. Então, o Jorge Lima ficou louco por aquele autor e mandou até buscar os outros volumes que já tinham sido publicados. 4 volumes, os outros 3 ainda não tinham sido publicados. Então, o Jorge ficou tão interessado, porque de repente, naquele tempo, tinha um grupo de escritores em Maceió. Maceió foi um centro curioso. Teve um momento que estavam lá, por exemplo, Raquel de Queiroz, Elins do Rego, Aurélio Buarque de Holanda já era de lá, o próprio Jorge de Lima, Mateus de Lima, o irmão de Jorge de Lima, um grupo assim, não é? O Moliterno, o poeta, que até eu conhecia e tal. Então, Valdemar Cavalcante, era uma geração realmente onde estava ali acontecendo uma efervescência muito curiosa. O Jorge, curioso disso, porque o irmão dele, o Mateus, ia muito para o Recife, naquele tempo o Recife era um centro de polo, continua sendo, mas era muito interessante, atraía, não é, gente dessas cidades. Aí o Jorge disse, Mateus, procura, vai lá nessa pensão francesa, que ele recebeu essa informação com o paciente dele, procura esse Rochard que eu quero, estou louco para conseguir mais livros, porque aí ele conseguir mais informações. O Mateus vem, procura, mas não acha o homem da empresa, informa, diz, olha, ele morou lá há muito tempo, viajou, foi lá para o lado do Ceará, e eu falei com a dona da pensão, até ela estava a mala lá, botei dinheiro para comprar a mala, mas ela não vendeu a mala. Ele disse que botou um conto de réis na mala, que estava cheio de originais, papéis, fotos, etc. Daguerreótipos, não é, naquele tempo. Inclusive um em que o Rochard está abraçado com o Proust, uma cena assim, de relaxamento, dizendo assim, é muito, muito bonita a foto, eu imagino. Mas bem, o Tadeu ficou curiosíssimo com essa história contada por Jorge de Lima e me contou. E então eu fiquei com isso na cabeça, esse tempo todo, com isso. Sempre aí eu já lia Proust, comecei a ler Proust, juntar coisa, e juntar e vendo. E nunca eu tive outros projetos, e eu sempre tinha notas para fazer esse romance. Qual é meu romance? Meu romance é o seguinte, eu apenas do livro eu enuncio essa história da mala, assim e tal, mas meu romance é assim. Só para dar uma prévia aqui, um trailer, Sim, digamos assim. acho que todo mundo quer saber disso, do que pode encontrar no livro. Você sabe que as coisas, esses originais, estão aparecendo toda hora, não é? Recentemente, a Gallimard, no ano passado, publicou obras inéditas de Proust para comemorar. A Gallimard é uma editora francesa, grande editora francesa, né?
publicou originais que foram encontrados recentemente de Proust. Aliás, o primeiro romance dele, que as pessoas pensam que é Em Busca do Tempo Perdido, são 7 livros encaixados nesse título, não, o primeiro foi Jean Saint-Péil. Este livro, o primeiro dele, o primeiro romance de Proust, passou perdido no fundo de um baú, de uma mala, 30 anos. E aí volta a mala novamente. Em 52, a sobrinha dele, uma sobrinha dele, curiosa, foi mexer e encontrou lá aquele calhamaço e resolveu publicar Jean Saint-Péil, é o primeiro romance de Proust. Um romance belíssimo também, quase autobiográfico, no sentido assim, bem. Então você veja que a obra dele está marcada por essas coisas, perdidas e tal. Por outro lado, em Sodoma e Gomorra, que é um dos volumes, porque a primeira edição de Proust aqui, na década de 40 para 50, teve uma sorte extraordinária. Esses volumes foram traduzidos por grandes escritores, para você ter uma ideia, não é? O Mário Quintana, o grande poeta gaúcho, traduziu os 4 primeiros volumes. E os outros foram traduzidos com pessoas assim como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Lúcia Miguel Pereira, compreendeu? Figuras realmente, escritores, traduções de escritores, né? Pois bem, então está marcado com isso. Em Sodoma e Gomorra, que é um dos volumes, foi onde eu encontrei uma pista curiosíssima, só para dizer que existia. Proust sempre quis escrever um romance, um outro livro, uma coisa assim, também que ele pensou, chamava-se Intermitências de um Coração. E a referência, inclusive ele cita isso em Sodoma e Gomorra e tal, lá. E a referência, então esse é um dos temas, por exemplo, que eu imaginei, que eu criei, como um dos originais perdidos dentro dessa mala do Henri Rochard. Então o que foi que aconteceu? Quando a dona da pensão disse que a mala do Henri Rochard tinha ficado lá, e ele tinha viajado para o Ceará e nunca mais tinha dado notícia, e o irmão de Jorge Lima disse, eu compro essa mala. E ela não vendeu, porque ele podia voltar, uma mulher honesta nesse sentido. Esta mala não desapareceu. Aí eu vou atrás dessa mala. Meu romance começa aí, Em Busca da Mala Perdida. Aí o que foi que aconteceu para o meu enredo? O meu enredo é o seguinte, um dia, já nos albores, no começo da década de 1970, um escroque inglês, escroque é um contrabandista de artes sacras, etc., aqueles artistas famosos, vendo que os originais de livros estavam tendo uma fortuna, sobretudo na Bolsa, nos leilões de Londres, aquela casa famosa de Londres. Para você ter uma ideia, o processo de Kafka, que saiu em situações dramáticas por um amigo dele, né, que depois foi vendido ali por uma fortuna, uma fábula. Eu não sabia desse número. Só contando assim, um fato para mostrar. Então, esse escroque, que é meu personagem, aí eu já criei o personagem. Sim. Olha, esse escroque inglês, esse Richard Stell não existe, foi eu que criei. O contrabandista um dia tomou conhecimento dessa história da mala. E veio procurá-la. E soube mais, ele procurou informações e soube que ela estava num sobrado velho de Olinda. Eu moro lá nesse sobrado, por sinal. Estava lá num sobrado lá, guardado por um ex-amante que foi um ex-seminarista, amante do Rochard, que ele conheceu aqui. Então, esse Rochard, naquele tempo, ele morava lá no hotel, uma pensão de Caxangá, lá pro lado de Caxangá. Saía aos finais de semana montado no cavalo pelas praias de Olinda, pelas praias de Boa Viagem. Era conhecido, lá vai o francês montado no cavalo. Era uma figura assim que ficou conhecida aqui. Então aí começam e aparecem meus personagens, eu crio os personagens. Então esse inglês, contrabandista de obras raras, quadros, originais, tudo. Um dia, estou falando já do meu livro, meu romance, vai para Paris e conhecia um ex-oficial francês, expulso do exército francês, que lutou nas brigadas internacionais da Guerra Civil Espanhola. E contrata esse cara para vir a Olinda. Ele tinha umas informações de onde estava de quem era a pessoa que realmente foi amante do secretário de Proust, que desapareceu, que possivelmente estava com essa mala e que estava lá com esses originais. Muitos originais, não só esse aí. E disse, olha, eu quero isso, vocês vão lá. E o cara veio para cá, trouxe uma mulher com ele, que ele contratou uma mulher muito, muito inteligente, uma mulher, trouxe outro cara, eram 3. Chegam aqui antes do Carnaval de 1972, exatamente 50 anos depois da morte de Proust,
E durante um carnaval, que é o carnaval de 1972, durante 5 dias em Olinda, aliás, no meu romance eu também conto a história de um carnaval olindense de 1972, este ano. É uma das histórias que eu conto também, né, no livro, não é só a busca da mala. E desencadeiam uma busca rápida, que são 5 dias só, porque eles tinham muito pouco tempo, para encontrar essa mala. É isso aí que eu conto nesse livro. Eu já ia pedir para o senhor não dar mais detalhes, porque eu já quero ler, já estou curioso para ler e para entender um pouquinho dessa história. E a gente volta a se encontrar num próximo momento, numa próxima entrevista, aqui pelas redes digitais do Diário de Pernambuco. Até a próxima.